Meus irmãos, minhas irmãs, os ensinamentos morais de Jesus, sem dúvida alguma, são os mais lindos do mundo. O estilo de vida proposto por Jesus está entre os mais nobres de todo o mundo. Os exemplos de vida dados por Jesus são absolutamente chocantes e incomparáveis. Mas se tudo que Jesus nos deixou fossem apenas seus ensinamentos, seu estilo de vida e seu exemplo, algo de extrema relevância teria ficado faltando. De onde viria a nossa esperança? A nossa confiança em relação ao futuro? Em que se basearia a nossa certeza de vida eterna? A nossa convicção em relação às palavras de Jesus, elas estariam baseadas em quê? Qual seria o fundamento? Então eu quero dizer para vocês que a ressurreição de Jesus é essa garantia. A ressurreição de Jesus é essa chancela, esse carimbo, esse selo de que tudo que Jesus falou é verdade e vai se cumprir. A vitória de Jesus sobre a morte é esse aval de Deus para tudo que Jesus fez, falou e ensinou. E é por isso, porque Jesus tem mesmo poder sobre a vida e sobre a morte, que eu quero compartilhar com vocês hoje uma história em que Jesus ressuscita um amigo. Essa história se encontra em João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Essa é a história de duas irmãs, Marta e Maria, que tem um irmão chamado Lázaro. Seu irmão fica gravemente enfermo e vem a falecer. Mas olha como essa história começa. Havia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Essa é a primeira lição que eu queria tirar dessa história que nós vamos ler alguns trechos dela. Aconteceu que Lázaro ficou doente. E as irmãs de Lázaro mandam dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Essa é a primeira lição. Aqueles que amam e são amados por Jesus também passam por crises. Aqueles que amam e são amados por Jesus também passam por problemas graves. E alguns passam por problemas tão graves que morrem. Alguns morrem. Não sei se no reino de Deus isso é correto dizer, acredito que não, mas para que a gente consiga explicar, queria dizer, alguns chegam a morrer prematuramente, ainda muito jovens. O sofrimento, ele não acontece apenas como consequência do pecado. Os pecados, de uma forma geral, trazem sim sofrimento, angústia, aflição, levam a muita dor. Mas nem todo sofrimento é decorrência de um pecado pessoal. Vejam, Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro era amado por Jesus. No entanto, apesar disso, Lázaro ficou doente, sofreu. E a situação de Lázaro veio a se agravar de tal maneira que ele morreu. Meus irmãos queridos, gente querida, vejam, crentes fiéis, crentes que fazem a vontade de Deus, também passam por problemas sérios, que não são necessariamente uma consequência direta de um pecado que tenham praticado. Sofrem, crentes fiéis sofrem, às vezes sofrem muito, e alguns, como foi dito, chegam a falecer ainda muito novos. Foi o que aconteceu com Ashbel Green Simonton, a maioria dos irmãos conhecem a história. Foi um missionário norte-americano que deixou o seu país, veio para o Brasil
e implantou a igreja presbiteriana no Brasil. Simonton criou um seminário, um jornal evangélico, foi dele que originou toda a denominação da igreja presbiteriana do Brasil, uma obra tremenda. Quem olha toda a obra de Simonton imagina que ele deve ter morrido com seus 80, 90 anos de idade, mas a verdade é que ele partiu dessa terra ainda com 34 anos, extremamente jovem. Martin Luther King fez tudo que fez, deixou o legado que deixou para todos nós, para toda a humanidade, e ele deixou essa terra com 39 anos. Jim Elliot, aquele missionário que entrou para a história como alguém notável, que poderia ter ocupado o pastorado de qualquer igreja milionária nos Estados Unidos, mas decidiu abrir mão de tudo para pregar o evangelho no meio de uma tribo selvagem inalcançada na Amazônia. E os índios ali o mataram. Ele foi morto com 29 anos de idade. Sabe por quê, gente? Porque crentes, fiéis, que fazem a vontade do Senhor, que buscam o Senhor de todo o coração, também passam por crises, passam por problemas, momentos de dificuldade, e às vezes chegam a morrer, como foi o caso de Lázaro. Mas a nossa história continua. Você que está com a Bíblia aberta, a gente chegou no versículo 20. João capítulo 11, versículo 20, diz assim: quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, veja o que Marta diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Vamos continuar do 23. Disse-lhe Jesus, seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Meus irmãos, vejam que coisa tremenda. Veja se você não se identifica com essa atitude do coração de Marta. Essa é a segunda lição. Em meio à crise, é muito difícil crer que Jesus possa de fato fazer alguma coisa. Você percebeu como foi o diálogo de Jesus com Marta? Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Beleza, mas eu sei que tudo que o Senhor pedir agora para Deus, Deus vai conceder. E Jesus diz, seu irmão vai ressuscitar. E ela diz, se eu sei que na ressurreição do último dia, ele ressuscitará. Ela acredita que se Jesus tivesse chegado antes, ele poderia ter impedido que a doença do seu irmão se agravasse e ele viesse a morrer. Se Jesus tivesse chegado antes, Jesus podia ter curado a doença do seu irmão. Mas olha só, ela tem um conhecimento absolutamente real do poder de Jesus. Ela fala, olha, mesmo agora eu sei que Deus te dará tudo o que pedires. Mas quando Jesus disse, seu irmão vai ressuscitar, a sua esperança foi postergada lá para o futuro. Eu sei que ela vai ressuscitar, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Veja, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, o Senhor podia ter curado o meu irmão. Agora eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu tenho consciência, eu conheço, eu entendi na aula que eu prestei atenção, quando eu ouvi dizer que Jesus é todo poderoso, eu entendi e na minha mente isso fez sentido. Do mesmo jeito que Maria. Maria sabia que Jesus tinha todo o poder, porque qualquer coisa que ele pedisse a Deus, Deus o faria. Ela sabia que Jesus podia todas as coisas, ela tinha esse conhecimento. Mas esse conhecimento
não desceu para o seu coração, de maneira que isso se transformasse numa fé ousada. Então ela entendia que se Jesus tivesse chegado antes, podia ter evitado que a doença se agravasse e seu irmão viesse a morrer. E ela não tem dúvida de que no futuro, quando todas as coisas forem restauradas, que seu irmão ressuscitará. A dificuldade de Maria é agora, nesse momento presente, em que o seu irmão está dentro de um túmulo, já cheira mal, porque ele morreu há 4 dias, que nesse momento, nessa hora que nós estamos vivendo, nesse instante presente, Deus possa mesmo fazer alguma coisa para mudar essa situação. Ela entende que ele poderia ter feito algo no passado e que certamente fará no futuro, mas no meio da crise, como é difícil crer, quando o coração está apertado, quando o coração está ferido, quando não aperta na garganta, quando a mágoa enche o nosso coração, quando a gente está cercado por uma circunstância terrível, como é difícil crer que nesse momento, apesar de todas essas coisas, Jesus está reinando e pode gerar uma mudança profunda em toda essa situação. Irmãos, como eu me identifico com isso? Quem já não pensou em algo assim? Se Jesus tivesse entrado na minha vida antes, quanta coisa teria sido impedida, quanta coisa ruim teria deixado de acontecer na minha vida. Se Jesus tivesse entrado na minha vida antes, quanta tragédia certamente teria deixado de acontecer. E se eu tivesse orado mais? E se eu tivesse buscado mais? Enfim, se Jesus tivesse chegado antes, possivelmente a tragédia não teria se abatido sobre a minha vida, a crise não teria se instalado, o mal não teria me atingido. Nós acreditamos que se Jesus tivesse chegado antes, provavelmente, tudo teria sido muito melhor. Tudo estaria muito melhor, muitas coisas teriam sido evitadas, muita dor teria deixado de existir. E nós também conseguimos imaginar que num futuro distante, num futuro provavelmente separado de nós pela morte, lá naquele futuro, as coisas serão perfeitas, magníficas, paz sem fim, não haverá mais dor, não haverá morte, apenas vida plena e abundante para sempre. A nossa grande dificuldade, assim como a dificuldade de Marta, é crer que hoje, no meio da dor, no meio da crise, no meio das dificuldades, Jesus possa mesmo fazer alguma coisa para mudar essa situação que a gente tem vivido. Se tivesse chegado antes, muita coisa seria diferente. No futuro distante, todas as coisas serão definitivamente resolvidas. Mas em meio aos conflitos, em meio aos dramas, com o coração e a alma abatido, fica muito difícil crer que Jesus possa de fato mudar a situação. Mas a história prossegue. Se você que está com a Bíblia aberta, estamos agora no versículo 38. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro,
vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Essa é a terceira lição, gente. Guarda a terceira lição no seu coração. O que podemos fazer, Deus não fará por nós. O que podemos fazer, Deus não fará por nós. Quando Jesus lhes ordenou, tirem a pedra. O que é a pedra? Gente, é claro, a pedra é aquilo que impede o milagre. A pedra é aquilo que impede a manifestação de Deus de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural sobre as nossas vidas. A pedra é aquilo que está separando o morto, a decomposição, a degeneração, as coisas ruins, más, da possibilidade de uma ação direta de Deus. A pedra é aquilo que está entre Jesus e o poder de transformação e aquilo que precisa da transformação sobrenatural operada por Jesus. Mas a pedra é também aquilo que você pode fazer. A pedra é aquilo que está ao seu alcance, ao meu alcance. Pedra é aquilo que nós podemos fazer. E se nós podemos fazer, então essa é a terceira lição, Deus não fará por nós. Não está ao nosso alcance ressuscitar o morto. Mas se rolar a pedra com suor, com muito trabalho, muita dificuldade, mesmo que seja uma situação desconfortável, que nos fragiliza, mas se rolar a pedra é algo que nós podemos fazer, Deus não fará por nós. Você não pode ressuscitar o morto, mas você pode rolar a pedra. Tira da frente aquilo que está impedindo. Eu sempre me lembro quando Rhys Howells, que eu já contei para vocês algumas vezes, falo muito de Rhys Howells no Go e no Up, o homem que Deus usou para o avivamento no país de Gales. E Deus queria levá-lo para uma situação, um padrão de intercessão impressionante. Então ele foi caminhando, Deus foi caminhando com Rhys Howells e se revelando a ele e dizendo para Rhys como é que ele queria que Rhys Howells procedesse em oração. Então, num determinado momento, Rhys Howells se pegou orando por algumas pessoas de uma comunidade carente próxima onde ele morava. E Rhys Howells não era nenhum milionário, nenhuma classe média alta, vivia com muita dificuldade. E ele começou a orar por uma comunidade carente, para que Deus a sustentasse, para que Deus lhe desse alimento, para que Deus não deixasse faltar nada em suas mesas. E no momento que ele está orando, pedindo para que Deus sustente aquelas famílias, Deus lhe fala: Rhys, como anda a sua despensa? Está cheia? Está abarrotada? Rhys, por que você está pedindo a mim para sustentá-los? Se você pode agora mesmo ir na despensa, encher algumas sacolas e levar para que eles se alimentem. Rhys Howells, não me peça nada que você possa fazer por você mesmo. Só ore pedindo para que eu sustente aquelas famílias a partir do momento que a sua despensa estiver zerada. Depois que você tiver doado todos os alimentos que você possui numa reserva extra na sua casa. Irmãos, aquilo que nós podemos fazer, Deus não fará por nós. Existem coisas que não podemos, mas aquilo que podemos, Deus espera que a gente faça. Se você pode fazer alguma coisa, essa é a pergunta que Deus nos faz. Por que você está orando por isso? Levanta, faz, age, toma uma atitude. No que depender de você, no que estiver ao seu alcance, haja, transforme, mude, dê oportunidade para que o milagre aconteça. Quarta lição:
parte de Jesus, sem dúvida, ele vai fazer. Rolar a pedra, ainda que com suor e muito esforço, nós podemos. Mas ressuscitar os mortos, não há a menor possibilidade de nós conseguirmos. Então, faça o seguinte: role a pedra e depois descanse, que a parte do Senhor, Ele vai fazer. Ele sempre fez, Ele continuará a fazer. 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, Ele permanece fiel. Ele sempre permanecerá fiel. E a fidelidade do Senhor, graças a Deus, não depende da nossa fidelidade. Quinta lição, irmãos. Ao ressuscitar Lázaro, Jesus demonstra que não existe situação irremediavelmente perdida para Ele. Não existe situação irremediavelmente perdida para Jesus. Não há nada, para nós, não há nada mais irreversível do que a morte. Não existe nada mais definitivo do que a morte. Mas se Jesus pôde pegar uma situação de morte, uma situação definida, estabelecida, aparentemente totalmente irrevogável, e se Ele faz com que aquilo tenha uma reviravolta, volte a existir, nasça de novo, ressuscite, Ele prova que não há nada que Ele não possa mudar. Não há nada que Ele não possa transformar. Não há nada que Ele não possa refazer. O Senhor pode todas as coisas. O maior dos pecadores pode ter sua vida refeita por Jesus. Não existe nada que esteja desgastado demais, estragado demais, arruinado demais, que Jesus não possa dar jeito, refazer e fazer ficar ainda melhor do que antes. Lembra do vinho, do casamento, das bodas de Caná? O casamento continuou bem, mas se você ler direitinho a história, você vai ver o que surpreendeu as pessoas não foi o milagre da água virar vinho, porque as pessoas não souberam disso. O que assombrou aquelas pessoas foi o fato do vinho melhor ter vindo no final. Eles dizem, olha, a gente está acostumado, a gente vive num mundo decaído, a tendência de todas as coisas é começarem bem, boas, bonitas, e à medida que o tempo passa, elas se desgastam, elas se estragam, elas se acabam. Nunca estivemos numa festa que começasse com um vinho bom e que no final ela ainda melhorasse. Essa foi a grande surpresa. Isso é algo que só Jesus pode fazer, mas isso é algo que Jesus pode fazer. Percebe? Você pode até não estar com a sua vida tão destruída quanto algumas das palavras que foram usadas aqui para descrever a situação talvez de algumas pessoas. Mas ainda que a nossa vida esteja boa, se Jesus vier interceder, intervir, Ele pode torná-la ainda muito melhor, incomparavelmente melhor, porque o que Jesus nos prometeu foi vida e vida em abundância. É isso que Ele quer nos dar, é isso que Ele nos oferece. Vamos a 3 aplicações para a gente encerrar. Duas aplicações. Primeira aplicação, não adie nem postergue a sua parte. Aquilo que você pode fazer, não adie, não atrase, não deixe para depois, tome logo uma iniciativa. Se você quer uma intervenção divina e sobrenatural, lembre-se que a parte de Deus Ele fará, mas a sua cabe a você. Ele não vai rolar a pedra se isso é algo que você pode fazer. O que isso significa na prática? Você quer um relacionamento melhor em família? Então você unilateralmente assuma uma posição
busque reconciliação, perdoe no seu coração, tire a mágoa da sua alma, dê o primeiro passo, não espere pelo seu cônjuge, pelo seu pai ou pelos seus filhos. Comece você a mudar essa realidade, comece a mudar os seus atos, torne-se uma pessoa mais carinhosa, mais amável. Esforce-se para parecer com Cristo dentro da sua casa, ainda que você não veja nenhuma mudança ao redor, mas tome você unilateralmente. Você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, não é algo ao seu alcance. Então não espere um milagre, enquanto você não começa a fazer aquilo que lhe cabe, aquilo que você pode fazer. Quer se ver livre dos vícios? Busque ajuda de irmãos maduros, converse com pessoas mais maduras que possam ajudar você. Busque ajuda, busque socorro, se necessário, profissionais capacitados, mas faça alguma coisa. Não dê a sua situação por definida, por perdida, por estragada definitivamente. Aquilo que está ao seu alcance, faça. Saia da sua zona de conforto. Vai buscar ajuda. Vai procurar alguma coisa que possa gerar um fato novo na sua vida. E a partir daí, aguarde o milagre de Deus. Você quer ver parentes e amigos convertidos? Que coisa maravilhosa. Demonstre seu amor de maneira prática para eles. Você não pode invadir o coração das pessoas da sua família. Você não pode invadir o coração dos seus amigos. Não, isso não está ao seu alcance. Mas você pode dar demonstrações práticas de carinho, de afeto, de amor cristão. Então, essa parte de invadir o coração, tirar aquele coração duro e dar um coração de carne, essa parte é do Senhor. Faz a sua parte e espere que Deus faça dele. Role a pedra e fique aguardando o momento em que Jesus dará o seu brado. Morto, ressuscite, saia, vem para fora. E você verá a conversão dos seus queridos, você verá a conversão dos seus amigos de oração, você verá coisas tremendas acontecerem. Se você deseja e ora por uma intervenção sobrenatural de Deus em alguma área da sua vida, se você precisa de uma intervenção sobrenatural de Deus em alguma área da sua vida e da sua existência, não postergue aquilo que você pode fazer. Faça hoje, faça agora, não adie mais. Segunda aplicação: aguarde com esperança por um milagre. Aguarde com esperança por um milagre. Um versículo famoso. E por ser um versículo, palavra de Deus, palavra de um Deus absolutamente fiel, ele jamais se tornará um clichê. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para todo sempre. Jesus que está hoje ao nosso lado, Jesus que hoje está aqui com a gente na Oceânica, o Jesus que nós adoramos, Jesus que vai estar com você na sua casa quando você chegar, no seu trabalho, quando você abrir a porta do seu escritório amanhã, o Jesus que vai estar com você quando você entrar na sua sala de aula, Jesus que vai estar com você quando você estiver no seu transporte amanhã. É o Jesus sobre o qual nós lemos no Novo Testamento, que curou os enfermos, que restituiu a audição aos surdos, a visão aos cegos, que ressuscitou os mortos. E é esse Jesus que fez maravilhas ontem, que operou grandes milagres no passado. Esse Jesus está entre nós. Pelo seu Espírito, esse Jesus habita em nós. Isso significa que aonde quer que a gente vá, a gente leva esse poder dentro de nós. O poder da ressurreição habita em você.
o poder da transformação, o poder do Todo-Poderoso. Ele é levado por nós, aonde quer que o Senhor nos leve. Jesus Cristo, que é o mesmo de ontem, Ele é hoje, e Ele continuará sendo o mesmo para todo sempre. Ele pode transformar, reverter qualquer situação. Então, irmãos queridos, não se abatam, não desistam de lutar. Eu quero concluir declarando aqui, para você que tem passado por muitas crises, lutas, angústias, dores, mas que ama Jesus, quero dizer para você que você ainda vai voltar a sorrir, você ainda vai voltar a ver a vida como algo bom de ser vivido. Quero dizer para você que a obra que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar. Então não perca a esperança. Aguarde com muita alegria, com muita convicção, que o milagre está para acontecer na sua vida. Senhor, faz isso em nós. Às vezes é mais fácil nós crermos que se o Senhor tivesse chegado antes, tudo seria diferente. E no nosso coração temos muita confiança que o nosso futuro na eternidade será tremendo. Mas hoje, quando as coisas estão difíceis e o coração aperta, é difícil a gente ter essa convicção de que o Senhor pode fazer novas todas as coisas. Senhor, mostra a gente aquilo que está ao nosso alcance e que podemos fazer. Mostra a gente, dá-nos força e graça para que a gente realize isso. E tão logo, Senhor, essas pedras sejam removidas, que o Senhor ordene que a vida de Jesus se estabeleça. É a nossa oração, gratos por tudo, no nome do Senhor. Amém. Amém, irmãos.